Bem-vindo, Gustavo. E todo Gustavo é gente boa, né? Você é muito suspeito. Já tem alguma coisa em comum, né, Gustavo? Então... Pois é. É o meu nome traduzido em português. Sim. Eu que agradeço o convite, viu? Uma boa noite para vocês. Muito obrigado, Gustavo e Martina, que nós não nos conhecíamos antes. Pois é, foi uma vai se conhecer aqui nessa live. Isso. E obrigado a todo mundo que vai participar. Espero conseguir somar um pouquinho e trazer esse tema, né, do solo tão importante para ser discutido e evoluído sempre, né? Para sempre tentar melhorar nesse aspecto, né? Bacana. Ótimo. Estamos aqui para aprender, Gustavo. Todos nós, né? Acho que eu também aprendo com vocês e a gente não pode parar de aprender nunca, né, Gustavo? Nunca, né? Pessoal, então, meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Me formei lá em 2002, já tem um bom tempo. E, inicialmente, trabalhei como agrônomo nos primeiros anos, na lavoura, com soja, milho, mais comum, né, para a formação de agrônomo. Fui para o Mato Grosso, trabalhei um tempo. Aí voltei para São Paulo e, ainda trabalhando em multinacionais, em empresas dando assistência em commodities. E, para mim, o paisagismo surgiu como... Eu era solteiro ainda, eu lembro, queria uma forma de investir em alguma coisa. Eu tinha um amigo com uma chácara parada, assim, que tinha muito dom para lidar com plantas, gostava de jardinagem. E aí eu propus a ele da gente construir um viveiro e criar algumas mudas úteis no paisagismo, que eram utilizadas na época e que tinham um valor legal, assim. Então, eu comecei cultivando algumas plantas sem uma função muito bem definida. Eu sabia que talvez vender um dia, mas eu queria criá-las e ver ficar bonita, e eu sabia fazer isso, cultivar e cuidar com irrigação, com adubo. Então, foi assim que começou. Fiz um viveiro em dupla, enchi de plantas lá, comprava mudinha pequenininha e cultivei até que fosse um valor comercial interessante. E aí, de repente, foi espalhando a notícia numa cidade pequena, né? A gente estava em Santa Cruz das Palmeiras na época. Cidade de 30 mil. E aí começou a ir gente lá, ver as mudas, e aí começou a querer comprar. Não, então bota preço nessa aqui, para esse meu amigo que é jardineiro, né? Não, então eu quero comprar. E, de repente, ele estava fazendo jardim já com essas plantas, e a coisa ficou um pouco regional, assim, gente de outra cidade vindo buscar, que elas estavam bonitas mesmo. E até que chegou um ponto que estava pintando tanto trabalho e demanda, assim, do paisagismo, que eu escolhi abandonar a lavoura e a área convencional da agronomia e abraçar de vez. Não, então vamos estudar, vamos junto. Contratei mais gente, investimos em ferramenta e foram... Aí em diante só crescemos, fizemos muitos tipos de jardim, muitos lugares diferentes, muitas experiências, né? Mas foram 12 anos aí como empreendedor e paisagista ao mesmo tempo, né? Uma experiência... Isso jovem, né? Comecei com 25 anos, então, naquela época, você não tem de nada, né? Você só vai, aluga, financia, faz o que precisa fazer para atingir o objetivo, né? Que legal, E aí, legal. isso, mas em determinado momento da vida eu vi que estava um pouco difícil, porque a região não tinha muitos clientes, uma cidade bem pequenininha, era restrito a demanda lá dentro, assim, eu tinha feito boa parte das reformas que podia fazer na cidade, e aí começou a ficar longe, assim, eu tinha que trabalhar longe para conseguir encontrar esses clientes, e aí a mão de obra e a distância dificulta, né, você executar e lidar com os clientes, tudo isso. Enfim, foi virando um desafio cada vez maior de empreender, lidar com os problemas, com os funcionários, com as coisas, até que uma hora eu cansei, assim, falei, não, vou cuidar de mim um pouco, vou tentar um outro rumo, assim, resolvi dar uma mudança drástica. Vendi as plantas praticamente todas, consegui
A gente tinha uma chácara na época, 10 mil metros quadrados já estava. Nossa, Uhum. Plantas, era na beira da pista, então colocamos uma faixa assim de super promoção de vende. plantas e começou a vender rápido. Aí veio um dia um fazendeiro da região e comprou tudo praticamente. Ele virou e falou: não, me dá a lista aí do que você tem. Ele tinha condições, comprou. Não vou ficar com tudo, Gustavo. E aí então encerrei ali essa minha aventura. Isso foi Metade que da ano, vida. Gustavo? Como? Isso foi que ano? Então, que eu encerrei As foi mais ou plantas. menos Você vendeu as plantas todas. 2016, 17. Uhum. E aí dei uma respirada, sabe, assim, consegui fechar a empresa bem, porque vendi tudo, não tinha dívidas, foi uma decisão mais pessoal, assim, de querer outro rumo, o não de ser um gestor de um lugar enorme, de um monte de pessoas, né, assim. Para mim, o Administrar paisagismo em si era pessoas, né? gostoso de fazer, não era o meu desafio, o desafio estava na gestão de tudo aquilo, né. Uhum. Mas aí, enfim, resolvi investir em mim um tempo. Falei, não, agora eu vou fazer alguma coisa que eu queira, vou tomar um tempo para mim. E foi quando eu fui atrás, voltei para a academia, né? Resolvi estudar uma coisa não nova exatamente, mas alguma coisa que me deixasse um currículo mais legal, trouxesse um conhecimento que eu pudesse depois trabalhar e usá-lo, né? Aí você voltou para a Exalc. Aí eu prestei o mestrado no Exalc, Tá? foi um período de estudo, né? Me preparei para isso primeiro. Aí vim e prestei o mestrado na área de solos e nutrição de plantas, e consegui a vaga. Foram 6 meses estudando, tudo, consegui a vaga. Ah, presta um Voltei. vestibular para entrar? Sim, presta uma prova É para uma, você ser é uma aprovado? prova, sim. É uma Ah, prova tá. e eles te dão um livro, assim, um livro de solos, um livro sobre os conceitos básicos de solos, de uma maneira já para você estudar. Eu lembro que tinha, acho que 13 capítulos o livro. Eu dividi o tempo que tinha até a prova, assim, peguei os capítulos, estudei, porque fazia tempo, né, que não estudava, já estava longe da Pois academia há é, algum tempo, devia estar mas enferrujado. Nossa, como é que chamava aquele famoso autor que tem um livro ali da Exalc? Professor da Exalc de É, solos, né? é um manual praticamente de todos. de Como é que solos, chamava? Oi? De solos, é. adubação, não? É um livro ali de um professor da Exalc antigo, que era um manual de solos ali de todo mundo. Todo Eu não mundo Malavolta, lembro. não. usando. Hã? Quem Professor sabe. Malavolta? Malavolta, pronto. É Sim. isso aí. Ele, Aí, ó, hoje, o José Joffre também conhece aí, ó. sim, ele foi um dos O Papa da adubação. pioneiros aqui, né? O Papa é isso Pois aí, é, José Malavolta. Joffre. Exatamente. E o Papa Eu teve tenho a ele aí. sucessão, né? Veio o Godofredo Witt, que hoje já O tem os seus Vite. 80 anos, não sei quanto tempo, mas É, ele já tem os acho, sucessores dele, então a Exalc tem muita tradição, né? Muito vai trabalho, indo, né? o O nosso filho laboratório. formou ali, né? O Então, nosso filho é exalquiano e ele falava do Vite, eu acho. Ah, que legal. Então, o É, Witt foi depois do Malavolta, né? E tá. hoje já isso. tem outros assim que estão vindo para depois do Witt Que e o bom, legado né? continua, eles vão passando muito. Mas é o pessoal que trabalha muito, né? Eu tenho, acho que foi muito feliz de escolher ali. Eles trouxeram um avanço muito importante para a nossa agricultura, principalmente no Cerrado, né? Tanto a Exalc quanto a Embrapa foram São importantes, instituições né? assim, super Muito importantes para a importantes. gente, para a evolução da agricultura e de vários E do outros temas também. paisagismo também, né? Paisagismo também, agora da É, parte florestal está muito forte também, então tem. Sim, a Exalc é a Harvard, né? da, Da da agronomia. agronomia. É muito respeitado. Assim Legal. como a Holanda é também, né? Assim, inclusive tem muito intercâmbio com a Holanda, né, entre Exalc e Holanda, trocando Sim, tecnologia de ponta, assim, sempre tem holandeses aqui, e pessoal é, daqui indo para lá, enfim, é uma é colaboração. bacana isso, né? É, O TCC do nosso filho foi na Holanda, né?
Ele Foi na Holanda? estudou Então. lá, mas é que para nós a gente tem um pouco de facilidade, né, pela dupla cidadania e também porque tem parente lá para receber. Imagina. Já tem o contato, né? Então é um pouco mais fácil. Mas bacana. sempre tem tradição. As colaborações são constantes, né, entre holandeses de vários grupos e eles aqui, a Exalc. Temos que fazer sempre parcerias, né? Sim, é muito bom, é uma troca, né? Está sempre trocando. Sim, né? sempre. Sim. E aí eu estudei solos, então, o mestrado assim, é um ano de você tem as matérias, disciplinas, né, assim, e depois um ano você faz um experimento científico, né? Então eu caí ali, super difícil a disciplina, tinha que se dedicar muito, sabe? Foi um tempo eu fiquei super focado em estudar, não conseguia fazer mais nada, tinha gente ligando, faz um projeto aqui, eu falei, não, sem chance. Estou focada. Estou pedalando aqui para acompanhar o pessoal, então não dá, né? Aí, quando precisa, não aparece, né? Mas foi tudo bem, fui bem, assim, acho que legal. Muitos amigos, sabe, encontrei portas abertas o tempo todo, também porque eu queria estudar, eu estava lá querendo conhecimento, estava lá para aprender, né? Então, percebiam isso também, me dava oportunidade, né? Legal. E aí acabei o mestrado com a sensação que foi pouco para solo, para falar de solos e a complexidade que a ciência do solo traz, né? A química, a física, tudo que tem envolvido. Acabou o mestrado, você falou, nossa, mas eu preciso mais, ainda não deu. Aí prestei o doutorado em seguida, aí foram mais 4 anos de doutorado. Caramba! Olha. Deu para aprofundar um pouco mais, né? Ainda assim, acho que Sim. Aí também tá bom. Parei para cuidar da vida um pouco, outros aspectos, escolher também que rumo eu queria para mim, né? Porque a gente tem que fazer uma avaliação, né? Cada final de etapa, assim, acho que é uma hora boa de pensar, né? E aí, assim, eu não fiz exatamente pensando já no paisagismo, que ia lidar com isso, né? Mas acabou acontecendo, assim, foi a partir de uma visita em um amigo meu, um caso que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, que eu percebi que existe essa necessidade, né? Assim, a importância de compreender o solo, e isso tem para ser evoluído no paisagismo também, né? A integração entre o solo e as plantas, o preparo, né? O monitoramento do solo, a compreensão de cada solo, porque não existem 2 solos iguais, né? Então, essa cada percepção planta quase, né? Enxergar o solo e enxergar possíveis vantagens e limitações que ele pode impor ao paisagismo, né? É importante e é desafiador também, né? Sim. Então, assim, por isso o tema aqui, o solo como fundamento do paisagismo de qualidade, eu acho que não dá para pensar em planta sem solo, né? E nem em planta de qualidade sem um solo de qualidade. Então, são 2 coisas complexas, né? Estava hoje cedo falando com uma paisagista aqui de Piracicaba e como paisagismo é multidisciplinar, né? Você precisa entender de botânica, precisa entender do clima, do solo, da fauna, de quase tudo. Sim. São 17 ciências que eu sempre falo, que o paisagista precisa saber, fora o poder de criar, né? Fora a arte, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Toda vez que eles me perguntam assim, tá, eu tenho que mandar analisar o solo. Aí eu chego no laboratório de análise de solos e eles perguntam o que você vai plantar. Aí o paisagista fala assim, eu vou fazer um jardim. Pronto, pirou o agrônomo. Laboratório, você quer dizer? Aí eu falo assim, fala que você vai plantar café, né? É uma rubiácea, vamos dizer, e atende pelo menos 2/3 ali da necessidade das plantas, né? Eu estou correto ou eu estou viajando aqui? Gustavo, na verdade, esse é um dos desafios, né? Assim, quando você fala em soja, você tem todos os parâmetros muito bem claros já. A ciência já sabe certinho se tirar o boro, se colocar o molibdênio,
o efeito de cada nutriente e o quanto você precisa pôr para não desperdiçar. Então, nas culturas que você tem um lucro muito bem definido, né, de cultura comercial, a ciência avançou mais rápido, né? Então, naturalmente, você tem essas respostas todas, né? Agora, quando você vem com uma lista de 40 espécies e você pensa em querer saber jogar a quantidade certa de adubo para cada um, esquece. Eu acho muito difícil, assim, isso a gente está muito longe de ter isso, né? Eu acredito que, assim... Agora, ao mesmo tempo, você ter um solo fértil e equilibrado faz bem para quase todas as plantas, né? Isso a gente já fez ensaios, né? Eu já vi um ensaio, por exemplo, você pegar as plantas do cerrado e colocar, que são acostumadas normalmente com solo mais pobre, né? Uma situação mais difícil, Sim. você pegar e colocar elas em um solo excelente, elas vão se desenvolver super bem, né? Assim. Agora, o contrário não é verdadeiro. Né? Se eu pegar aqui espécies que são indicadoras de solo fértil da Mata Atlântica e colocar lá no solo do cerrado, solo com alumínio, né? ou super pobre, super arenoso, não vai ter desenvolvimento. Então, eu parto do princípio de que a gente tem que melhorar o solo, deixar nutrientes disponíveis para as plantas, né? Deixar que esse solo seja aerado, que ele permita trocas gasosas, né? Que ele possa respirar, que ele tenha umidade. Então, assim, é observar o solo para que ele possa funcionar bem, né? Assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, sobre essa questão das espécies e do solo. Lá na frente tem um slide que eu trouxe uma discussão parecida, né? Mais ou menos nesse caminho, mas eu penso assim, que a gente tem que olhar o solo e ver mais ou menos a gente sabe o que as plantas precisam, né? Então, permitir que essa planta tenha oxigênio, tenha nutrientes, tenha umidade, tenha uma estrutura para poder enraizar bem, né? Então, assim, o feeling eu acho que conta também, né? Sim, sim. Sem dúvida. E a microbiologia também é importante, né? A biologia também na verdade, são os três pilares, a física, a química e a biologia. As três coisas andam juntas. É um juntas. banquinho de 3 pés, assim, né? Exatamente. Física, química, biológica. E biológica. Não adianta você ter uma delas excelente e o resto não. Então, a gente precisa achar o equilíbrio dessas três coisas, né? E permitir que elas interajam e criem o ambiente necessário para as plantas, né? Senão o banquinho cai. É isso aí. E, assim, aqui embaixo, né, tem essa fala de como o conhecimento do solo local é essencial para otimizar esforços e alcançar resultados, né? Isso vem de quê? De que a gente vê muito hoje são receitas de bolo, às vezes aqui no YouTube, ou sei lá, né, diversas plataformas aí que divulgam, o pessoal divulgando uma forma de cuidar do solo ou de preparar o solo como uma receita de bolo, né? Como, ó, você quer plantar grama, você vai colocar sempre areia e misturar um terço aqui de matéria, sei lá, dando um exemplo aqui, é assim que planta, né? E isso pode não ser assim, né? Então, essa fala aqui de conhecer o solo local é justamente ir lá, identificar, perceber esse solo, o que ele está precisando, né? Então, tudo bem, a sua orientação é jogar areia. Se você chegar lá, você tem um solo arenoso. Então, assim, esse esforço de você encher de areia lá vai ser totalmente em vão, né? Assim, é um exemplo de que coloca assim que a gente tem que ir lá, entender o que a gente tem, o que está faltando ou não, e lidar com a peculiaridade do solo que o local entrega para a gente, né? Acho que o desafio é esse aí. Sim, tá bom? Sim. Então, se eu puder seguir, eu vou mostrar aquele exemplo, um exemplo de um jardim que me fez cair a ficha, assim, de que podia ser legal eu vir para essa área e tal. Pode ser? Legal. Ou tem alguma... Pode, não, fique à vontade. Está tudo bem por aqui? Sim. Então, vamos lá. Foi
essa casa aqui, no caso, foi um amigo meu, aqui de Limeira, né? Estou em Piracicaba, ele é de Limeira e ele fez uma casona e tal, e ele falou, Gustavo, vai lá ver o solo para mim que vai plantar jardim lá. Eu não estava, tinha recém terminado o doutorado, não estava muito ainda pensando o que vou fazer, falei, vou lá, vamos dar uma olhada lá. Cheguei e estava assim, a casa quase no final, né? Ia ver pintura e ele pediu para eu ver o solo. E aqui aconteceu o quê? Foi a casa ele construiu e ela ficou um pouco alta, acho que 30 centímetros acima do nível do solo original. Então ele fez o quê? Ele ligou para o cara, ligou para o pessoal da terraplanagem que fez lá e pediu para ele mandar uma terra boa para ele. Me manda uma terra boa aí, por favor, para eu poder impor a situação. 1.500 metros quadrados de jardim, quer dizer, uma operação grande, né, para ele aterrar. E aí o cara mandou, eu cheguei lá, ele ainda tinha caminhão descarregando, eu tirei a foto desse solo que colocou, e era essa terra vermelhona aí. Aqui dá para ver bem, nessa linha, onde foi o aterro. Lá, da linha amarela para trás, foi colocada essa terra bem vermelha. Eu vou tirar a linha para vocês ver se vocês reparem que o solo original ele é um pouquinho mais claro, né? Tá, dá para ver. É esse avermelhado aqui. E aí foi isso, eu coletei. Primeiro eu levei um trato, eu dei uma olhada no solo original dele, vi que era bem homogêneo, não tinha diferença em profundidade. Coletei uma amostra dele e aí eu percebi lá no fundo essa mudança de solo, né, do aterro e do dele, coletei do aterro também. E o que aconteceu é que o dele é excelente, um latossolo que tem Limeira ótimo, os indicadores praticamente não precisa pôr nada, né? É só da parte química, né? Assim, estava ótimo. E o solo, a terra boa aí que colocou em cima, um pH baixo, pouquíssimos nutrientes, bem problemática. E teve que fazer um manejo próprio, só por causa desses 30 centímetros, né? E me veio na cabeça, poxa, não seria mais fácil ter ido lá analisar a terra que era boa, que ele pretendia pôr, né, aqui, e ver se era antes boa de mesmo. pegar. Porque depois que veio, ficou complicado, teve que fofiar tudo, incorporar calcário, enfim, deu uma mão de obra danada para a gente tentar uma correção boa nesse solo, né? E aí foi esse Hoje dia que em dia, falei, alguns raspam, né, a terra original, deixam de ladinho essa que já está com a camada fértil, separa, também, joga outra e põe a boa em cima de novo, né? Ou então faz o contrário, pega a terra de 5 lugares diferentes e coloca em vários, chega lá, está em várias cores diferentes, e percebe que... Então, mas sei lá, esse dia foi o dia que eu falei, poxa, tem um campo o pessoal aí. precisa de ajuda, sabe? Precisa de critério, precisa... Tem para evoluir, não é fácil você identificar essas coisas, né? Precisa de treino para isso. Então, foi quando eu resolvi criar uma empresa, devagarinho, estudar o mercado, estudar como eu posso ajudar, né? E aí eu venho nesse caminho, foi o primeiro ano da empresa, e estou trilhando aí essa ideia, Legal. né? Então, é o seguinte, aí, dito isso, né, da onde eu vim, o que eu estou fazendo, né, vou seguir um pouquinho, minha ideia é falar um pouquinho da contextualização teórica de solo, da variabilidade do solo, né, que, na verdade, é um dos materiais mais diversos do mundo, assim, é o solo, em todos os aspectos, né? Então, eu queria falar um pouquinho dele, a natureza dele, e aí depois eu vou falar de como eu tenho feito essas análises, essa sondagem, e como eu tenho tentado contribuir com o pessoal, né? Legal. Podemos seguir assim, então? Sim, podemos. Então, vamos lá. Aqui lembrando essa fórmula antiga, já mais de 100 anos, né? E que o solo, a gente aprendeu até na escola isso, né? Que o solo é resultante de 5 fatores de formação, principalmente. E por isso que ele é tão variável, principalmente. Aí, entre os fatores, a gente tem os organismos, que esses organismos incluem o homem. Matéria orgânica? Isso, todos os organismos, vegetais e animais em geral, né? O material de origem, que são as rochas, que também são super variáveis, né?
o clima, o relevo e o tempo. Né? Então, aqui está o solo, ele é a função desses cinco fatores de formação que resultam no solo. Né? Então, isso que faz o solo ser único, né? Não existem dois solos iguais. E o solo, muitas vezes, ele muda totalmente em metros. Né? Você está caminhando, você tem um solo... Às vezes, é muito bem definida a mudança de solo, de um tipo para outro. Né? E a gente precisa compreender, então, a formação desses solos e como eles funcionam para poder manejar ele melhor. Né? Então, aqui embaixo tem um solo, um exemplo, né? Que é um litossolo. O litossolo é um solo super fértil, né? Agricultável, considerado talvez o filé mignon do solo do Brasil, né? O melhor solo que tem. É um solo que é excelente para a agricultura, seria excelente para o paisagismo também. Então, o cara falar que vai jogar um calcário aqui, ou que vai fazer uma adubação pesada em um litossolo, ele está talvez equivocado. Né? Então, é um solo que a gente pode aproveitar muito. A gente pode aproveitar muito essa capacidade dele de fornecer nutrientes, ser fértil. Por outro lado, ele é bastante argiloso, a parte de física dele, ele é suscetível à compactação, tem que tomar um cuidado com isso daí. Né? É que o solo muito argiloso, né? Vamos dizer, aí ele forma aquele chiclete aqui, né? Forma aquele chiclete. Isso. Aí já entra a parte física, né? É bom para fazer telha, né? Tijolo, tal, essas coisas. O ponto fraco dele é a parte física. Você tem cuidado com a parte física, a fertilidade, a química é uma maravilha. Então, mas ele pode, sendo bem cuidado, é o melhor solo que tem no Brasil para produzir. Né? Quanto tem mais ou menos de argila um litossolo como esse? Né? A porcentagem de argila? 65 a mais por cento. 65. Isso, é comum ter. Aqui a gente tem até com 80 aqui na Exalc. Super argiloso. Então, agora, ele, quando ele é bem cuidado, ele é bem estruturado, ele forma torrões, né, assim, que a gente chama agregados, né, e deixam a água infiltrar através dele, né. Então, agora, quando você tem compactação, você tem impacto físico nessa estrutura, ele acaba tendo problema com o fluxo de água e gases, né. Então, o maior cuidado é manejar esse solo quando ele está friável, quando ele está numa condição boa, né. Aqui, o segundo perfil de solos já são latossolos, que já são solos mais antigos aqui no Brasil, que tem uma boa permeabilidade. Geralmente ele tem uma estrutura que a gente chama de pó de café, que é um grãozinho muito... É um agregadinho muito pequenininho. Ele é friável quase sempre. Então é um solo melhor, a parte física é bem melhor. Ele é melhor para manejar, menos suscetível à compactação, um pouco mais resistente a isso, né? Aqui já o terceiro é um neossolo quartzarênico, né? Também é comum, é um solo que é praticamente areia. Então, ele é areia até mais de 2 metros de profundidade. Que bioma ele ocorre mais? Ele é um solo jovem, né? Neossolo, o próprio nome já diz. Então, ocorre muito em regiões que o relevo é muito movimentado. Aqui, por exemplo, perto da serra aqui de São Pedro, tem bastante, que é um solo que foi formado há pouco tempo por sedimentação de uma rocha que ela era arenosa. Então, ele ficou... Os arenitos aqui acabam se dissolvendo e formando esse solo aí aqui embaixo. Então, é um solo característico, é uma drenagem muito boa, né? Você imagina a areia, não tem problema de infiltração muito, né? Você pegar um balde d'água e jogar na areia, essa água infiltra sem muito problema, né? Rápido. Agora, a questão de nutrientes já é onde ele é mais restritivo, né? E também para conservar a água também é pior, né? A retenção de água é muito pouca, né? É um solo que você precisa irrigar mais vezes. Mais arenoso. Do que em quantidade, né? Estou assim dando uma passada só para mostrar a variedade, né, de solos que
acabam ótimo. tendo totalmente diferente, né? Aqui um organossolo, um solo que por alguma razão acumula matéria orgânica na superfície, muita, né? Então é um solo também que normalmente em climas frios, né, que acontece essa preservação da matéria orgânica, né? E por fim aqui um outro neossolo, que é um neossolo litólico, que ele é muito raso, e você vê aqui as rochas próximas da superfície, né? Ele também pode ser um impedimento para o plantio, né? Super específico, uma situação desafiadora para o paisagismo, né? Então, só a minha ideia aqui era mostrar diferentes tipos e que eles precisam ser enxergados um a um, né? Cada um vai ter as suas vantagens e as suas limitações, né? Para o plantio, seja qual for o projeto. Então, eu vejo que essa necessidade de compreender, de preferência em profundidade, para entender. Muitas vezes você tem 10 centímetros de areia, 20, você pode, abaixo desses 20, ter um solo argiloso logo abaixo. Isso é comum. São os argissolos, por exemplo, né? Então, escavar o solo um pouco mais, ir um pouco mais profundamente para tentar entender é uma qualidade, é uma vantagem. A amostra de solo tem que ser pego de uns 40, 50 centímetros, mais ou menos, de profundidade. Eu gosto de tratar até 60, até mais se deixar, né? Mas... E ali que a raiz vai trabalhar, né? 0 a 20 nem sempre diz muito. É no mínimo 0 a 20 e 20 a 40. Porque os argissolos, por exemplo, que são esses solos que têm areia em cima, um solo arenoso em cima e argila embaixo, muitas vezes essa argila está para baixo de 35. E é na argila que você vai encontrar características que são importantes para as plantas, né? Então, é sempre bom tentar compreender um pouco em profundidade. Essa é a ideia, né? Pode passar? Pode, fica à vontade. E aqui, só para lembrar que no paisagismo, aqui são os mesmos fatores de formação, só que o que acontece? Normalmente o homem acaba sendo preponderante a todos os outros, né? Ou é muito comum que isso aconteça, né? Assim como eu mostrei naquela obra, o homem acaba sendo a pessoa que mais interfere no solo que você vai lá examinar, né? Então, por isso eu deixei ele maior, assim, esse O também de organismos, uma maior influência, muitas vezes, né? O que você vai encontrar, o desafio maior vai ser o que o homem deixou, muitas vezes, não tanto que o próprio solo, né? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, que isso eu vi em uma obra. Na mesma obra eu trouxe algumas fotos, exemplos de agressão ao solo, ou de situações em que o homem interfere de um jeito... Enterraram sacos de cimento, é isso? Aqui a sujeira, dá para ver no cantinho ali, tem um cara lavando o rolo de tinta, indo para o solo, que já estava uma lixeira. A percepção de que o solo é uma lixeira, não sei, é comum, né? Em obra sim, né? Não, hoje eles pegam uma reta escavadeira, coloca todo o entulho da construção, abre um buraco e joga a terra por cima e depois chama o paisagista. Hoje eu estou pedindo já prospecção já de solo, porque tem muito entulho na construção. Então, um absurdo, né? Aqui também vejo, né, uma betoneira. Essa mesma obra, uma passada que eu dei, assim, tirei algumas fotos, saí, não sabia com quem falar, sabe? Assim, falando, não, tá errado, né? Tem muita coisa errada. Então, preparando a massa em cima do solo, o lixo. Olha só, na mesma obra, no mesmo dia, isso. Ele lavava a carriola, onde vai ser o gramado. E aqui também a compactação, né? Entrando veículo, saindo o tempo todo. Então, enfim, esse é o desafio do paisagismo, enxergar além daqueles perfis que eu mostrei, que já são complexos, né? E que precisam de uma atenção nossa específica, né? Para cada tipo. Compreender muitas vezes as agressões que o solo sofre ali durante a obra, tentar evitar isso, eu acho que é importante também, né? Quem acompanha a obra desde o começo, orientar e tentar evitar que aconteça. Agora, depois que acontece, muitas vezes são desafiadores, né? Entender o que aconteceu, né? Sim. Pois é. Aí chama o paisagista quando o doente já está na UTI, já está no bico do corvo, né? Pois exatamente. Se vira aí, né?
Está começando a não mudar. está indo aquela planta lá? Aí você vai ver, poxa, o cara lavou querosene a obra inteira no canteiro lá que você ia plantar, né? Sim, pois é. Então tem assim, desafios que são bem... Por isso eu acho que o ideal, o mundo perfeito seria acompanhar a obra desde antes da obra, né? Assim, conseguir orientar isso e cuidar, ter um cuidado com o solo. Se vai acontecer um aterro, então vamos ver qual vai ser o solo que vai ser transportado, como vai ser feito. Não tem entulho embaixo, né? Não tem... o lugar que fez a massa foi tirado essa sujeira antes de aterrar, né? Então são peculiaridades assim do paisagismo que a gente lida no dia a dia e que eu acho que eu quis lembrar aqui, né? E aí, assim, o José Joffre está te perguntando o que faz com esses restos de cimento no solo pós-obra. Tem que tirar tudo, né? O ideal é nem ter aí, mas tem que chamar caçamba, tirar o lixo. O lugar de lixo não é no solo, onde vai ser jardim, né? Assim, eu acho que Tem que quebrar mesmo. Tem que quebrar, fica uma casquinha, geralmente, né? A gente quebra, tira, fazer essa limpeza, depois a descompactação. Agora, sempre que puder, minimamente, tudo bem, não tem outro jeito, tem que fazer. Faz em um lugar só, né? Não sai fazendo em vários... Que nem aqui, o cara fez a massa onde estava a betoneira, embaixo da uma mangueira, aí lavar o carrinho, ele lavava em outro lugar, um carrinho cheio de cimento. Né? Então, assim, eu acho que é o desconhecimento mesmo, a falta de compreensão, né? Quem estiver acompanhando a obra puder evitar essas coisas, né? O cara vai aqui embaixo mesmo, tem armazenado na segunda foto uma pilha de tijolos. E isso também compacta o solo, né? Tinha que ser aí, em cima do solo, né? Então, é uma questão, talvez, tentar organizar, se for causar o impacto causado numa área restrita, né? Já acho que ajuda, né? Daí trabalha só aquela, faz sentido. Mas o paisagista, ele entra a hora que a casa está quase terminando, vamos dizer. Nem se pensou em fazer jardim. A cultura brasileira, ela é estranha nisso, vamos dizer, porque o arquiteto, vamos dizer, ele tem que se amparar. Se ele tiver conhecimento de paisagismo, ótimo. Mas se ele não tiver, faz a parceria com o paisagista e é ele que acompanha a obra. Ele fica um ano acompanhando a obra. É ele que deve falar assim, gente, essa área de machada tem que ser removida, não faz sujeira aqui, não enterra entulho, né? Porque aí depois a gente chega com o cara e fala, eu queria uma árvore assim, eu queria um jardim daquele jeito, e não sei o que lá, a hora que você vai furar, está tudo cheio de entulho, né? É uma pena. Exatamente. Pois a gente está falando de um mundo ideal, né? Que tende a evoluir, por que não, né? A pessoa que cuida, assim, ela tende a gastar menos, né? Remediando depois, né? É um tipo de... Talvez o próprio arquiteto entender que essa orientação de cuidar também do solo e ter esse cuidado desde o início da obra é importante, né? Então, eu acho que concordo que está longe, assim, mas que a gente pode buscar, né? Ter esse objetivo aí. Isso. Aí, assim, eu pessoalmente fiquei pensando como poder ajudar, né? Como da área de solos que sou, eu acabei desenvolvendo uma maneira que eu tenho tentado encontrar essas limitações ou físicas ou químicas e como eu faço esse monitoramento. Eu, Gustavo, se alguém me encontrar, fala, Gustavo, vamos tentar dar uma olhada lá para mim como está aquela obra que eu vou precisar fazer um jardim lá. Então, eu trouxe para compartilhar com vocês como eu tenho feito. Acho que não existe um jeito só ou um jeito certo, né? Assim, mas eu trouxe para compartilhar as ideias e quem sabe possa inspirar alguém a fazer também, ou coisa... Legal. Tá bom? Eu acho que o próximo passo é isso, então. Aqui é um último terreno que eu vi esses dias. Olha a situação desse terreno à venda aqui num condomínio. Eita! Caramba! Erosão? Ele roçou, deixou a erosão tomar conta, esse terreno tem um declive, e praticamente não tem mais solo aí, né? Essa casa ele vai construir, vai ter que fazer um solo lá de novo, começar. Imagina o trabalho disso, né? Ixi, imagina a complicação, d'água.
Provavelmente porque ele roçou, deixou o solo descoberto com declive, né? Isso é a maior causa da erosão, né? E aí virou isso daí. Então, aí mandou um belo boleto. Exatamente. Tome. Então, vamos lá. Voltando, então, naquela ideia do relatório que eu tenho feito, ou com minha abordagem, ela não é sempre igual. Às vezes eu chego e sei que alguma coisa eu não vou precisar fazer, porque percebo pelo solo, mas são algumas análises legais que tenho feito. Legal. Então, inicialmente, o primeiro amigo é o trado, né? O trado a gente tem como escavar e você pode tirar essa amostra aqui que está na primeira foto e enfileirando ela em cima de algum apoio e observando a variação, né, desse solo em profundidade. Então, assim, essa sondagem é importante. Às vezes você vai encontrar um solo homogêneo que praticamente você não vê diferença da parte de cima e embaixo, como você pode encontrar um solo que muda totalmente a 20 ou a 30 centímetros ou mais, né? Ou muda mais de uma vez também. E assim eu defino aonde eu vou coletar minhas amostras, eu passo a entender um pouco mais desse solo, se ele é, que nem eu disse, pode ser um solo arenoso, 0 a 20, mas ter uma pedra de argila embaixo, de 20 em diante. Isso muda para a gente, né? Para você interpretar como vai ser a falta d'água nesse solo. O acesso à água das plantas muda, né? Então você tenta ler o que essa sequência de tradagens te mostra, né? Tenta interpretar isso e compreender o perfil do solo. Aqui do lado tem um a gente chama de pedal, né? Que é mostrando a variação de horizonte, um padrão qualquer, né? Só ilustrativo. Você tem diferentes horizontes e profundidades, né? Legal. E aí a gente faz a caracterização física, dá para ter uma ideia da textura. Textura, só com as mãos já é possível você ter uma ideia, né? A areia, você sente ela umedece, você mexendo no solo assim, você sente a areia quase machucando a sua mão, pontiaguda. Um solo que tem areia, ele é assim. Por outro lado, a argila, um solo mais argiloso, ela é macia, né? Ao tato, você consegue moldar uma minhoquinha, por exemplo, você não sente os grãos praticamente, ela é totalmente macia, né? Então, você vai percebendo um pouco do comportamento. Aqui embaixo a estrutura, que são aqueles agregados que eu disse que um solo argiloso com boa agregação, por exemplo, bem estruturado, ele pode ter uma boa infiltração, embora seja super argiloso. Se ele tiver esses torrões todos, os torrões permitem a água passar através deles. Então, é outra informação que pode vir para quem está observando o solo em profundidade, né? Tá. Para o paisagista, é melhor ter aquele solo que eles chamam de franco, não é isso? O franco ele tem uma proporção, né, parecida entre... Ele tem mais ou menos até 30% de argila, metade de areia, silt, quanto mais melhor, né? Isso, é um solo que, no meio termo aí para as três coisas, né? É um solo interessante, sim, menos propenso a problema de compactação, por exemplo, pouco menos, né? Mas eu acho que, em geral, todo solo pode ser manejado, assim. Então, cada um tem o seu ponto forte, né? E aquele que precisa ser melhorado e que deve ter cuidado, né? Um solo argiloso, bem estruturado, assim, um argissolo, um latossolo que seja fértil e cheio de torrões, assim, redondos ou prismáticos, ele é ótimo. Aqui no Brasil seria imbatível de capacidade de fornecer o que uma planta precisa, né? Então, agora, se ele tiver compactado, vai ser um problema. Então, por isso que aquela coisa do localmente, olhar, tentar entender o funcionamento dele, coletar amostras para poder levar para o laboratório depois e pedir também um auxílio do laboratório, né? E olhar a parte física e química, né? Eu acho que vou seguir aqui. Então, aqui, segundo ponto, eu tenho feito um ensaio de compactação. É um equipamento que é uma haste que a gente insere no solo e ela
ela dá mais ou menos a variação da compactação em função da profundidade, né? E isso eu faço em diversos pontos do jardim, dá para ver. Aqui, a profundidade no eixo que seria Y, né? E a resistência dessa haste entrar no solo. Então, aqui, por exemplo, não teve nenhuma profundidade até 60, que é restritiva para a penetração das raízes, nessa análise aqui que fiz. Aí eu trouxe outra aqui, que existe, a restrição está aqui abaixo de 36 centímetros, dá para ver muito bem, uma camada muito compactada. Uhum. Então, por exemplo, para plantio de grama, não importa muito você ter uma camada compactada lá a 40 centímetros, né? Não interfere tanto. Mas para uma árvore, para o coveamento de árvores e de algumas outras plantas, é importante falar para o jardineiro quebrar essa camada, né, embaixo da cova. Então, uma informação interessante que a gente tem buscado, esses equipamentos modernos hoje, eles oferecem facilmente. Você insere essa haste no solo e ele te dá a localização que foi feito e a variação dessa resistência da haste entrar no solo em profundidade. Só para o público entender esse gráfico. Ao passo que ele vai abaixando, é ali que vai acontecendo mais compactação do solo, é isso? Imagina pegar uma haste de metal e enfiá-la no solo, inserir no solo. Então, quanto mais compactado o solo está, mais resistência ele vai oferecer, mais força eu vou precisar fazer para que ela entre no solo, né? Então, esse equipamento mede essa resistência que o solo ofereceu a essa haste penetrar no solo. Então, essa variação em profundidade, ele me dá, no fim, essa variação aí. Então, mais um indicativo. A profundidade deu quanto, mais ou menos, Gustavo? Aqui, não sei se está dando para ver aí, a gente tem linhas aqui, aqui foi até 54 centímetros aqui embaixo, no fim. Ok. Tá? Aqui em cima, tem duas linhas verdes, uma amarela e uma vermelha. Vocês estão vendo que cortam esse gráfico azul. Né? Aqui no 2000, a linha amarela é mais ou menos onde a gente considera que é restritivo para as raízes penetrarem. Então, é tão difícil para a haste que vai ter dificuldade para a raiz também. Então, normalmente, passou do 2000 aqui, é onde você vai precisar fazer alguma coisa, porque vai ser restritivo para o desenvolvimento radicular. É uma referência, né? Tem algumas coisas que fazem variar? Tem, mas é uma referência para o paisagista que vai lá plantar uma árvore, já dá para falar para ele aqui, ó, que a 38 em diante, a 35 centímetros em diante, tem uma camada compactada que precisa ser vencida, né? Resolvida, Aí você sugere no seu diagnóstico, aumente a cova, o berço, para preparar o substrato. Esse layout aqui do lado, eu coloquei mais ou menos aquela casa lá, o layout da casa, e como estava tá em vermelho, por exemplo, o ponto que tem uma camada compactada e está dizendo aonde está essa camada compactada, a 20 centímetros. Então, os vermelhos aqui, todos têm uma camada compactada. O amarelo está ok, não tem. Então, não precisa se preocupar. Aqui, a parte do fundo da casa está lá a 40 centímetros essa camada e ela vem ficando mais rasa em direção ao portão. É um exemplo de abordagem, tá? Que eu tenho usado para entender a parte física um pouco, né? Poder indicar... Aí você faz esse diagnóstico, você mostra isso para o paisagista para que ele faça covas considerando a planta versus compactação. A localização da planta que ele vai fazer, né? Você faz um mapeamento, e aí ele correlaciona, que nem eu disse, a grama, uma compactação de 40 centímetros para grama, pouco importa, assim, na prática, né? Então, não precisa descompactar lá 40 centímetros. Agora, se tiver uma compactação a 20, uma forrageira, pode ser que vale a pena quebrar ela, né? Legal. É uma outra abordagem que tenho tido.
E aqui com relação à química, né, que a gente comentou lá naquele primeiro slide. Então, na mesma casa que eu fiz 1 e 2, acabei coletando 2 amostras aqui representativas, né, daquele solo que foi o aterro e do solo original, que era bom. E aí vai da percepção um pouco da variabilidade do solo em profundidade e que você encontra no terreno. Você tem que coletar diversas amostras e tal. Legal. Aqui está uma amostra, não vou entrar muito nisso, senão nós vamos longe, mas tem as duas aqui, as 2 análises de solo que fiz do aterro e do solo original. Né? E do solo original. E um realmente era muito melhor que o outro. Não vou entrar muito, senão a gente vai atrasar aqui. Vai atrasar aqui, né? O Renato está perguntando qual é o aparelho que você usa para medir essa compactação. Um aparelho de uma marca que chama Falker, é nacional, é fabricado aqui no Brasil, chama penetrômetro o aparelho, que tem essa haste, ele já é georreferenciado, quer dizer, ele me dá a coordenada exata de onde eu fiz a análise e me dá essa leitura aí, profundidade para cada ponto. Legal. E aí, no fim, é isso. Eu faço um relatório fazendo recomendações, explicando o solo como está. Tenho feito também para conservação de jardins, né? A pessoa que tem o jardim não está legal e quer uma análise para ter uma ideia como está o solo. Às vezes tem restrições presentes, né, no jardim que já existe, que também podem ser vencidas e trabalhadas. E eu tenho buscado encontrar isso também, né? Legal. Aí isso. Esse primeiro desenho, você viu? O que é esse primeiro desenho desse vermelho? São alguns pinos para perfurar o solo para ela ficar mais drenante? Isso, para afofiar a camada superficial do solo, né? Afofiador. Ah, não é de furar, de não, você faz uma alavanca para trás, né? Legal, legal. Às vezes mais Achei que era só de furar. Não, ele revolve, né? Tá. Aí era isso, mostrar, feito o relatório. Tem aqui uma última imagem que eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês, se vocês toparem. Sim. Fazer uma reflexão, né? Esse é um trabalho já vem sendo antigo, essa forma de examinar o solo, né, que o pedrólogo faz, variando. Você tem aqui uma toposequência, a gente chama, né, quando você tem um relevo, você tem o topo, uma encosta e uma baixada, demonstrando a variação do solo através do relevo, como pode ser, né, em profundidade. Vocês veem que os horizontes vão se alternando, né, mudando, e que isso a gente encontra no dia a dia também. Isso também existe na cidade, isso existe onde a gente está fazendo o jardim, né? Então, a necessidade de compreender o solo em profundidade, os seus diferentes horizontes, né? O segundo aspecto dessa imagem, vocês podem perceber, isso foi um padrão, um trabalho que esse pesquisador encontrou lá em Camarões, nessas florestas claras, lá, uma região bonita que tem lá. E ele percebeu que o solo variava, de certa forma, um certo padrão dessa maneira que está aqui, e que a vegetação também, olha em cima, né? Você percebe que, junto com a alteração do solo, vai tendo uma mudança da vegetação. O solo mais profundo já favorece a vegetação de maior porte, né? Isso, o solo mais profundo. Lá embaixo você tem, provavelmente, um maior encharcamento, uma região do solo mais úmido, de baixada. Então, para a gente não perder essa conexão, né, de que o solo e as plantas e as florestas e o jardim, que seja, eles estão muito relacionados, né? Assim, sem dúvida. Talvez chegue um momento que a gente possa fazer o projeto em cima de um conhecimento do solo mais aprofundado. Você se inspirar no que esse solo te oferece, né? Para poder adequar as plantas. Tudo bem. Talvez uma casa pequena, num paisagismo, do micropaisagismo, você até consegue transformar o solo completamente, mas em alguns momentos isso não vai ser viável, né?
ou vai ser muito oneroso você mudar o solo para se adaptar ao seu jardim, ao seu projeto. Então, essa é uma reflexão que eu deixei aqui, tá? Não, claro que eu sou do solo, estou defendendo aqui meu seu, né? Não o meu, mas o nosso, né? Defendendo esse recurso que é finito, né? No planeta, assim, o solo ele não se forma na nossa escala de tempo, então, assim, o solo que tem está aí, que a gente precisa cuidar, precisa criar ambiente que tenha uma interação boa com ele, né? E talvez o máximo de harmonia possível entre o solo, o jardim e as plantas que estiverem em cima de qualquer maneira, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar final, assim. Agradecer a paciência, eu falei que nem uma matraca aqui. Não, foi ótimo, foi acho que ótimo. a gente fala que gosta e também. o tempo passa rápido, né? Desculpe. Não, a reflexão também foi muito bacana aí. Vamos abrir. Pessoal, alguém ainda quer fazer uma pergunta aí, aproveitar o Gustavo? Olha aí, aproveitar todo esse conhecimento aí, ó, estão te cumprimentando. Foi excelente, Gustavo. Como é que o pessoal entra em contato com você, Gustavo? Eu vou ter aqui, deixei meu telefone legal. E o site da minha empresa, né? Uhum. E, poxa, querendo bater papo sobre solo, aprofundar um pouco essa discussão, ou até trazer sugestões, né? Que eu também, como disse, não estou há muito tempo trabalhando com solos para o paisagismo, né? Então, eu estou aberto aí a desafios e a qualquer conversa que venha a melhorar, né, essa abordagem que eu tenho feito e puder ajudar em qualquer coisa, podem contar comigo e a gente está junto aí também. Tá bom? Muito bacana. A gente precisa muito do seu conhecimento, viu, Gustavo? Porque eu acho que eu já falei isso aqui, a gente tem dois tipos de clientes, né? O 10 para 1 e o 1 para 10, que nem fala o Jorge Castan, nosso amigo paisagista lá de Joinville. O 10 para 1 é aquele que gasta R$10, vamos dizer, no berço e R$1 na muda. Sim, E a maioria, vamos dizer, já é exatamente o contrário, né? Gasta R$1 no berço e R$10 na muda. Que não vai aguentar depois, né? E geralmente começa a dar problema e tal. Claro, vamos dizer, o cliente hoje, ele está acostumado às coisas rápidas, né? Hoje a gente consegue a informação tudo muito rápido. Só na hora de dormir, né? Aí a coisa não é rápida, né? E então, quando compra uma árvore grande, claro, você está comprando tempo, né? Isso depende também do budget ali de todo mundo. Mas nós precisamos de mais gente, vamos dizer, como você, que chama a atenção dos paisagistas, chama a atenção não só do paisagista, mas principalmente de convencer o cliente, a culturar o cliente, a dizer que o solo é a base de tudo. É o vento da pipa, vamos dizer, são as cordas do violão, né? Diversas comparações, assim, né? Mas eu fico muito feliz, estou muito feliz, muita gente acompanhou, né? Olha aqui, a Verde Belo falou, foi excelente, assunto de grande relevância e pouco difundido ainda. Pois por isso que a gente ficou muito feliz que você aceitou o nosso convite, porque a nossa proposta, em uma horinha curta, né, porque amanhã todo mundo trabalha, é justamente trazendo esses pequenos pontos, né, conscientizando nós, profissionais, a cada dia sermos melhores e integrando conhecimentos. Eu fiz aqui uma provocação, né, provoquei um pouco mais para as pessoas pensarem, sabe, sobre, e qualquer evolução é válida, né, assim, não precisa ser um cientista do solo amanhã, eu sei que não dá, é difícil. Não é essa proposta, né? Mas comece a se interessar, sabe, comece a buscar esse conhecimento. Prestar atenção, saber que tem essa variação, saber que a gente não pode jogar lixo lá, saber que cada solo é um solo, né? Então, isso eu acho que pode acrescentar, sim. E também, parabéns vocês pelo espaço de discussão que vocês abrem aqui, né? No meu caso, que não está sendo uma honra hoje, vocês que já fizeram tanto pelo paisagismo e fazem, né? No Brasil.
Temos a Isa aí, a Margarete te cumprimentando, parabéns, e o Renato Pereira, que foi aluno nosso, ele disse que até hoje ele lembra que na análise de solo ele fala que vai plantar café. Então, que legal, tá valendo, né? Só de estar levando a análise já é um grande passo, né? Assim, não é? Só pensando em fazer isso já estamos progredindo bastante. Que legal, sim, né? precisa ver primeiro, vai jogar lá calcário, mas precisa do calcário, né? Vamos tentar entender a necessidade local, vamos olhar o solo lá como uma coisa nova, não existe outro igual, e vamos entender ele para depois manejá-lo, né? Acho que essa que é uma ideia legal. E você acha que está tendo uma tendência de cada vez as pessoas colocarem menos químico, adubo e fertilizantes químicos, indo mais para o natural, ou isso ainda é utopia, Gustavo? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que eu não tenho essa percepção muito clara ainda, né? A tendência que eu tenho medo é a receita de bolo, né? Não tem muito vegano não, nessa área. A tendência que mais me assusta é a tendência do... Olha, plantar grama é aquela história lá da areia, dos 150 gramas de calcário... Sem ter um olhar mais crítico. Não dá, assim, justamente porque conheço um pouco da enorme variabilidade de solo. Aqui em Piracicaba mesmo, a gente tem praticamente todos aqueles solos que eu mostrei, a variabilidade natural. Aqui no município eu tenho todos eles. Eu tenho o neossolo, todos que eu mostrei, o litossolo, o organossolo. Então, para você ver, num espaço pequeno, né? Com solos tão diferentes. Assim, então, não dá, né? Não pode lidar com a receita, a gente tem que tomar muito cuidado e sim orientar que se entenda, que se busque examinar o seu próprio solo, vir com ele com carinho, com curiosidade, que só pode melhorar, né? É bem isso. Bom, nossa live vai ficar gravada, né, Matheus? Isso. Mas depois vocês entrarem no nosso canal ali no YouTube e ver novamente ali o doutor Gustavo. Quase que eu falo Gustavo. Quase que fala Gustavo. Percebi. Gustavo. E agradeço ali a todo mundo, ao doutor também, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Você é um doutor, né? Quem faz doutorado é doutor, né? Pois é. A gente achava que doutor era só médico, mas é quem faz doutorado, na verdade, não é mesmo? É bem assim. Legal, pessoal. Muito obrigada, Gustavo. Valeu, pessoal. Beijo grande, bom descanso para todos. Uma boa semana. Até a próxima. Obrigada, Gustavo. Tchau. Valeu, Gustavo. Um grande abraço. Um abração.